boa noite. 20 horas, 19h59. Nossa, mãe, 20 horas. Então, ainda nós estamos chegando agora. Que maravilha, hein? A equipe técnica, olha, 20 horas em ponto. Chegando aqui o Papo Amigo, um beijo no coração de todas as pessoas, ouvintes do Papo Amigo. Que maravilha. Então, compartilha. Papo Amigo, informação, conexão, começa agora. Ô Vini, boa noite, tudo bem com você? Vini, te mandei aqui a lauda dos comerciais, pra você dar uma olhadinha direitinho. Vê aí porque eu dei fiz uma nova organização. Hoje nós estamos aqui com um convidado maravilhoso aqui no Papo Amigo, que está criando uma polêmica aqui, tá gerando uma polêmica aqui no Papo Amigo. A gente está vendo aí, o pessoal realmente está assim, diferenciando, viu? Tá mudando o comportamento, o comportamento porque realmente a gente está no momento de mudanças no Brasil e no mundo e a gente precisa passar por alguns esclarecimentos, pelo menos essa é o meu ponto de vista. A gente precisa passar por alguns esclarecimentos porque senão não dá, fica muita mistificação aí para todos os lados. Então, ô Vini, tá com a música aí, pela primeira vez, tá? Atenção, vai! E hoje, mais uma vez, aqui no Papo Amigo, trazendo ele, que é uma pessoa incrível, um poliglota, um homem que estuda várias faces, que rufe os tambores, psicólogo, constelador familiar e pai de santo. Com vocês, Eduardo Dijoli Filho! Boa noite, Eduardo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos que estão escutando aí a rádio, vendo também. Gostou da apresentação? Gostei. Rufem os tambores, legal. Eu vi aqui que eu coloquei o banner aqui, eu vi que aqui no banner tem aqui Escola Guaicuru, que é a foto que você me mandou. Essa escola, você trabalha, você é dono? Como é que é o processo aqui? Não, a escola, eu não sou dono não. Eu trabalho na Escola Guaicuru, em Diadema. Olha que maravilha. Eu faço a parte da direção pedagógica e dou algumas aulas também. Direção pedagógica? É. Que maravilha, hein? É uma das facetas da minha vida também, né? Que maravilha. Bom, é aqui em Diadema, aqui? É em Diadema. Aqui mas como é que é os cursos? É primeiro grau, segundo grau? Não, é curso técnico. Tem curso de enfermagem, curso de radiologia. Curso de enfermagem? Que técnico maravilha. E auxiliar. Curso técnico de radiologia. Que maravilha. E a gente também tem o curso de bombeiro civil e segurança do trabalho. Bombeiro civil e segurança do trabalho. Que maravilha. Eu tenho um grande amigo, Marcelo Rosa Santos. Hoje ele está dando aula numa escola chamada, uma faculdade lá na região de Itaquaquecetuba. Então até tem alguns eventos que ele está, a UNG de Itaquaquecetuba. É muito legal. E olha, eu vou te apresentar o Marcelo, porque o Marcelo, ele é um professor incrível nessa área de curso para bombeiro civil. Ele vem aqui no Papo Amigo direto. Eu tenho um excelente professor, que é um bombeiro civil. Sim. O professor Otávio, excelente professor. E eu posso fazer um convite, então, já que você está falando da escola? Claro! No mês de maio, sim, a gente vai ter a Semana da Enfermagem lá em Diadema. Que maravilha. Dia 16 de maio, sim, a escola vai estar aberta para todos conhecerem os alunos e o que é enfermagem. Então, todos convidados. Você pode falar o endereço? Rua dos Rubis, número 15. Rua dos Rubis, número 15. No centro de Diadema. No centro de Diadema. Rua dos Rubis, número 15. É ali próximo ali do ponto de trólebus. Isso, ali, um pouquinho antes. Ah, é? Uns 200 Olha, metros antes. Que maravilha. Quem conhece a Praça da Moça é um pouquinho antes de chegar na Praça da Moça. Então, Rua do Rubi, do 200? Rua dos Rubis, número 15. Número 15. E o nome da escola, deixa eu ver aqui. É a Escola Guaicuru. Guaicuru, que é o nome de um pássaro? É o nome de uma tribo indígena. Tribo indígena. E essa tribo tem a ver com o seu trabalho dentro, esse conceito, porque o que eu sei, que a Umbanda, a origem da Umbanda, a essência veio dos troncos dos índios, do Tupis, né, da Tupi-Guarani, a Umbandã. Eu conheço a dona da escola há uns 15 anos já. 15 anos. E aí quando ela falou que era Guaicuru, porque é o sobrenome dela, Guaicuru, é o sobrenome da dona. Que legal. E aí a gente fez um ritual de Umbanda lá. Sim. E a gente fez o símbolo da escola
dentro dos índios, aí me veio e eu fiz, até Que hoje está lá. maravilha. Eu acho tão bonito isso, essa desmistificação, mostrar que realmente nós temos uma relação com a energia da vida. Principalmente com os índios, né? Eu acho, olha, veja, eu sou um espiritualista. Tá. Então eu posso tranquilamente falar para você que eu tenho 15 anos de Umbanda folgadamente. Tô no espiritismo, nasci no espiritismo, lendo Kardec, participando de reuniões, trabalhando minha mediunidade, comecei a exercitar minha mediunidade dentro do espiritismo, mas é o que eu falo, amigo, eu falo assim, eu me dou bem com o espiritismo, me dou bem com a Umbanda, e muitas vezes você fala, ai, você é espírita, você não pode frequentar um terreiro de Umbanda. Eu falo, meu amigo, com todo respeito, eu falo assim, vai a melda, eu vou onde eu quero, Então não me enche, porque pra mim, por isso que eu falo que eu sou espiritualista, eu fico, Eduardo, eu fico pé da vida com esse tipo de pessoas preconceito. confundem, as pessoas têm muito preconceito em relação, porque é tudo uma interligação, a gente tem relação ao que você falou, da espiritualidade. No plano espiritual não tem religião. Claro. No plano espiritual todo mundo está trabalhando na luz. No livro Nosso Lar fala isso, caramba. Exatamente. Não enche O próprio Chico, né, fala da Umbanda como um lugar que louva a Deus. Tem outro nome? Tem outro nome, mas é a mesma energia. Há muitos anos teve um filme que tinha um cantor norte-americano, ele cantava uma música Sunshine, depois eu vou procurar o nome dele. Ele fez um filme que era uma comédia e apareceu um ator norte-americano que fumava pra caramba. Ele prometeu que ia viver até os 100 anos e viveu. Uma semana depois ele morreu. Mas ele viveu até os 100 anos e fumava pra caramba, ele era baixinho e tal. E ele fez o papel de Deus nesse filme. E esse ator chega lá no filme, me lembro direitinho, a cena como se fosse hoje, que tivesse assistido o começo desse filme. Ele chega num prédio, fala 10º tal andar lá, sobe no último andar e encontra lá uma secretária eletrônica da época, esse filme tem uns 40, 50 anos, e ele começa a falar com a secretária eletrônica, fala assim, quem tá falando? Quem tá falando aqui é Deus. Pô, mas eu não sei o que, você foi escolhido para falar, para divulgar a minha palavra. Ele falou, cara, mas eu não tenho religião nenhuma. Daí Deus fala assim, eu também não. Exatamente. Então eu vou procurar no YouTube, deve ter esse filme em algum lugar. Aí depois você me passa. Porque a música eu conheço, agora o filme... Porque eu vou te falar, cara, parar com essas coisas. Não, olha, porque a minha religião é melhor. Não, porque a sua é melhor. Porque... que é isso? É por isso que eu gosto da Umbanda. Pronto, acabou. A palavra Umbanda, ela significa união de todas as forças espirituais. Umbanda significa isso. Por isso que a gente não tem preconceito na Umbanda. Sim. A gente conversa com todo mundo, a gente conversa com o espírita, a gente conversa com o candomblé, a gente conversa com o padre católico, eu converso com o pastor, porque quem prega a palavra de coração, a gente senta na mesma mesa e conversa. Para você ter uma ideia, isso daí eu falo para você, e você pode até me desmentir se eu estiver falando bobagem, porque você tem competência para isso. A base da minha espiritualidade vem da linha de Preto Velho. Ponto. Isso para mim é um fato. Apesar de eu ser o meu chá de cabeça na Umbanda ser Xangô, a base da minha espiritualidade é Preto Velho, é aquele Preto Velho bem antigo, bem mesmo. Da linha de Aruanda, da linha do Oriente, bem velhinho mesmo. E aí o que acontece? Quando eu estou sentindo a presença da linha dos Preto Velhos, eu também sinto na mesma proporção a linha de Dr. Bezerra de Menezes. Na mesma proporção, do lado, cara, do lado, igualzinho. Os pretos velhos, como têm origem africana, eles trazem dentro deles o orixá da cura. Pronto! Que é o Mulu, o Abaloé, que é uma dupla, né? E o orixá da vida, que é Nanã, é aquela que leva a gente para a vida espiritual. Alguém vai falar, é o orixá da morte, você não gosta de falar assim. Eu falo assim, é da transferência. A transferência, Nanã Buroquê é a nossa mãezona, é a veinha, por isso trabalhar na linha dos pretos velhos também, que quando a gente desencarna é ela que nos leva. Ela tem alguma relação com o Tata Caveira? Porque o Tata Caveira é um orixá, né? Um Exu, né? É um Exu. Que cuida do cemitério. Da transição também, não é? Você falou um dos nomes do trono dos caveiras. Olha que legal. O trono dos caveiras, que é o Exu de cemitério, ele trabalha com a força de Nanã e o Mulu. Então, por exemplo,
Eu trabalho com Exu Caveira. Olha João que maravilha. Caveira. Isso. Uma das trilogias sim, do Trono sim. de Caveira. Sim, sim. Que maravilha. Então eu tenho Omulu. Eu saldo sempre Omulu quando eu vou trabalhar com Caveira. Que maravilha, que maravilha. Porque eu acho tão importante isso. Quem conhece da Umbanda, o Exu Caveira é o Exu de cemitério que está sempre como chama? No cruzeiro. Tipo no cruzeiro. o ponto. Não, umbral, é um caminho, né? O ponto do Exu Caveira no cemitério é o cruzeiro, onde tem a cruz. Olha que loucura. É onde a gente faz a referência que ele acolhe e trabalha na luz, mas na sombra. Tá vendo que interessante? Ó, gente, é o seguinte. Uma das coisas que eu sempre levei em consideração, quando você está estudando a cultura iorubá que vem da África, a cultura xamânica que vem dos índios, a própria Umbanda, porque eu aprendi, tá? Eu aprendi o seguinte, que Umbanda significa Umbandã, significa Senhora da Luz Divina, Senhora da Luz do... E eu aprendi isso na época. O que acontece é o seguinte, quando você fala, como eu estudei engenharia, fiz engenharia até o segundo ano, pouco mais, pouco menos, segundo, terceiro ano, não me lembro agora direito. Isso tem o quê? Uns 30, 40 anos? O que acontece é assim, eu prefiro muito mais falar de frequência. Então, eu sempre, pelo tudo que eu aprendi, pelo tudo que eu estudei, então eu falo assim, Saulo, então quer dizer que não existe um espírito chamado Xangô. Não, existe uma frequência, uma energia, que você pode entrar em contato ou não. Pelo menos foi isso que eu fui aprendendo com o passar dos anos. É que você está citando os orixás, né? Sim. Então, para nós, na Umbanda, o que representa? A gente pega um nome emprestado africano. Sim. Então você está falando de Xangô. Certo. Xangô é a energia dos metais e das pedras. Olha que maravilha. Que transforma isso. E aí ele vira o orixá da justiça. Isso. Porque é aquele que quebra. Um abraço. Tudo. Um abraço. Então essa é a essência. Quando a gente fala fala de orixá na Umbanda, a gente fala das energias que representam a divindade maior. Tem algumas perguntas que eu fiz para poder direcionar melhor. Então, tinha uma pergunta o que é a Umbanda, mas vamos começar então, qual é a origem da Umbanda? Seria melhor fazer essa pergunta? Pode fazer. Então, ou vou fazer o que é a Umbanda e depois qual é a origem? Tanto faz, eu vou responder as duas juntas. Então vamos lá. Qual é a origem da Umbanda e o que é Umbanda? Pronto, já fiz as duas. A origem da Umbanda, na história da Umbanda que a gente conta, existe um carioca chamado Zélio de Menezes. O Zélio. Sim. Ele era um rapazinho de 17, 18 anos que queria servir a Marinha. Olha que servir a Marinha. Sim. Ele não pensava nisso. Já existia sensibilidade, centros espíritas, mas não existia Umbanda. E ele, dentro desse processo, cada vez que ele ia fazer o alistamento dele, ele chegava, conforme ele ia chegando perto da mesa de alistamento, ele ia envergando e ficando velho. Sim. Aí ele foi levado para um padre. E o pai falou, isso aqui não é comigo não. Eu não sei resolver isso aqui. Que bonitinho. Você vai levar isso aqui no centro espírita. Pronto. Fala perto do microfone. Vai levar no centro espírita. Ele me bate, sim. Aí o Zélio foi no centro espírita. Quando ele chega no centro espírita, ele vê toda aquela coisa formosa, essa coisa toda. Pomposidade. E ele incorpora o preto velho. E pede para sentar num tronco e uma flor. Olha que que é o Pai João de Angola. Nossa. É o preto. Primeira mostra. Logo em seguida, aí existia o preconceito, existia a coisa do kardecismo ainda. Sim. Fala, mas você é um preto velho, você não tem cultura. Ele fala, tá bom, então não tem cultura, ele vai embora. Sim. E aí apresenta-se um frade. Desculpa, não perdi o nome do frade. E o frade fala, tá bom, e aí vocês querem? Tá aqui, frade, um ser de luz, pronto. Tal, mas eu não vou ficar aqui. Pronto. Aí ele vai embora, aí vem um índio, que é o caboclo das 7 encruzilhadas. Que maravilha. Que ele fala, isso era no dia 15 de novembro de 1908. 1908, que maravilha, hein? E o Zélio incorpora o caboclo, e o caboclo fala, a partir de amanhã, quem quiser conhecer a nova religião que eu estou trazendo da espiritualidade, vai chamar Umbanda, e todo mundo na casa dele. Que maravilha. Então aí no outro dia ele está lá, e aí é a origem da Umbanda. É o primeiro terreiro. Que maravilha. De Umbanda. E outra, as pessoas, muita gente, eu até respeito isso, são céticas, e eu respeito isso. Sim. Mas para mim, que já lido com isso desde criança, eu também. E eu vejo no dia a dia o resultado, porque é o seguinte, gente, no mundo, não é só no Brasil não, está acontecendo algumas
Mistificações. Eu odeio mistificação. A minha mediunidade ela é 100% consciente, ponto. Então eu não vou chegar num terreiro, numa casa espírita e falar que a minha mediunidade não é inconsciente. Eu vou mentir? Não, não vou. Eu não brinco com mediunidade, nunca. E outra coisa, como eu sou filho dentro da cultura urubá, dentro da Umbanda, eu sou filho de Xangô. E Xangô é o Senhor da Justiça. O que eu peço todo dia à noite, quando eu vou dormir, antes de dormir, eu rezo. Eu falo, Deus, que se faça justiça. Aí você fala, Saulo, você não tem medo? Porque quando vem. O Xangô não tem pena do filho dele. Xangô não tem pena. Então se você chega, você que está aí, eu sou filho de Xangô, eu tudo posso, não é assim. Se você falhar, tu vai pagar o preço também. Pagar muito você é como você fala, que você gosta de energia, sim. É a lei básica da física. Pronto. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Xangô é assim. Papai, eu falo assim, tanto que eu falo, mas Deus, olha, que se faça justiça, mas se eu cometi um erro, me ajuda a pagar essa dívida em suaves prestações. E entendeu porque eu errei. Eu falo assim, porque senão, sabe o que acaba acontecendo? Eduardo, me perdoe, eu ia te chamar de um outro nome. Depois eu te explico, depois eu te falo o nome que eu te chamo agora aqui. Mas assim, o lance é o seguinte, Eduardo, o que me deixa impressionado é o seguinte, que hoje em dia, principalmente hoje em dia, no Brasil, no mundo, existe essa questão da mistificação, sim. Tá? E aí você entra aí como psicólogo, sim, também, né? Eu ia falar isso. Entra como psicólogo, né? É porque a gente tem a energia da incorporação. Certo. Então é quando vem uma entidade, um irmão espiritual, e vem através dos nossos chakras, consegue se ligar ao nosso corpo físico e sim. Transmitir a sua mensagem. Certo. Esse é o desenvolvimento da mediunidade. Então, por exemplo, o Zélio não conhecia isso, ele não tinha teoria nenhuma. Então certo. Ele foi aquele supetão. O caboclo pegou, ele perdia completamente a consciência, porque precisava desse processo de sopetão, ele não conhecia. Claro. Né? O que se conhecia de incorporação, e era muito pouco, era nos centros espíritas. Sim, tá sim, certo? Sim. De repente ele vem e traz essa mensagem. Quando ele traz essa mensagem, a gente vai começar a trabalhar com isso. Então as primeiras linhas de Umbanda, que vai dar origem à religião de matriz africana, mas ela é brasileira, sim. Né? São os índios, que representam os primeiros membros, as primeiras pessoas que moram aqui na Terra Brasilis. Sim. Os pretos velhos representam os índios africanos, né? Porque eles representam. Porque a gente pensa só no preto velho, velhinho, mas sim. Eles eram jovens e índios também. Então eles trazem essa cultura para cá, representando também na questão da escravidão, mas a sabedoria junto com os índios brasileiros. Então essa união dá origem à Umbanda. Os dois polos, né, de matriz africana e a força do índio brasileiro. E o mais interessante é que esses fenômenos, eles podem e devem ser estudados cientificamente. Todos. Porque tem uma coisa que eu aprendi assim, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Então estude, leia, converse com pessoas, exercite as suas habilidades e entenda que por melhor médium que você seja, você é uma ferramenta do universo. Então, larga a mão de ser besta e para de fazer bobagem. É verdade. É um aviso que a gente dá, né? No desenvolvimento mediúnico, as pessoas acham que é só chegar lá, chacoalhar e incorporar. Não, você tem todo um processo para que a entidade transmitir através da sua fala, mas através do seu cérebro, das suas ideias. Então a fala é muito complicado. Sim. Falar, deixar que o outro fale por você é um processo de muita responsabilidade, claro. E demorado. Sim. Eu vejo muita gente chegar no terreiro e falar assim, eu quero desenvolver. Tá bom. Então vamos começar. Calma. Devagar. Mas eu já quero chacoalhar e incorporar. Eu falei, não dá. Eu desenvolvo, eu não faço mágica, não faço milagre. Você quer pagar o preço, tudo bem, né? E aí você tem o sacro ofício. Sim.
Você tem que se permitir responsabilidade, compromisso com o terreiro, estar fazendo os preceitos que precisam no dia anterior dos trabalhos, tudo isso, que a Umbanda é isso. A gente tem muita liberdade, porque como você falou, a Umbanda hoje, para mim e para muita gente, ela deixa de ser dogmática e ela entra na ciência. Então a gente estuda. Graças a Deus. Então hoje lá no terreiro, por exemplo, de quarta-feira, a gente recebe, eu faço um trabalho com médicos espirituais. E antes de começar o tratamento, eles sempre trazem palestras, conversas dentro desse sentido da religião, né? Ciência. Então ele explica. Sim, claro. É muito bonito isso. E eu aprendo isso. Ela aprende, todo mundo aprende. Eu falo para as pessoas, eu posso acender uma vela pro meu orixá na cozinha? Eu falei, pode, mas mantenha o gás fechado, porque vai explodir. Porque é o seguinte, amigão, Deus é o primeiro a respeitar as leis. Exatamente. Então não adianta vir com, eu vou acender uma vela que meu João vai me proteger. Não vai. Vai explodir, vai pegar fogo e você vai morrer. Bobão. Acorda, meu. Né? Exatamente. As pessoas, eu gosto dessa pergunta que você fez assim. As pessoas assim, eu posso acender vela aonde? Fala, onde você se sentir melhor. Mas é isso, você não vai pôr uma vela em cima de um copo de plástico. Sim, Por quê? Porque vai pegar fogo. Claro. Eu quero comprovar a força do meu orixá. Isso é burrice, né? Ele não tá para isso. Não, e detalhe, se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte: a vela você acende para você. É um ritual que você faz, aí entra a PNL, que é Programação Neurolinguística. Você está acendendo para você relaxar, para a sua mente se conectar com essa energia. Então, meu amiguinho, bom, você vai aprender. Você aprende. Mas você falou as pessoas, por que eu acendo a vela? Eu falo, porque o ser humano precisa dessa energia de conexão. Claro. Então eu preciso ter uma referência claro. de psique, né? Para me concentrar, porque então a vela, que cor? Não importa a cor, importa o teu pensamento. Sim. Você quer. É lógico que a gente tem as velas por questões até da própria psique humana. Se eu falar verde, você já vai lembrar de mata, índio, caboclo. Claro. Mas eu posso acender uma vela amarela para caboclo? Pode. Se só tem amarela, acende. Não tem problema nenhum. Que maravilha, nós temos um segundo bloco. Hoje nós estamos entrevistando o nosso amigo Eduardo Di Giorgio Filho. Di Giorgio, né? Di Giorgio, italiano. Italiano, velho. Eduardo, filho, o teu pai também chamava Eduardo também, Eduardo, né? Esse Di Giorgio, qual que é a origem? Calábria? Não, é de Roma. Ah, é? Romano. Ontem eu entrevistei um rapaz, Wilson Decola. Ele falou que é lá da Calábria, eu falei da Sicília. De Roma. Eu falei, nossa, eu acho tão legal essa coisa da etimologia das palavras. Eu viajo mesmo. É legal, eu gosto, eu acho muito legal. Nós estamos aqui hoje falando sobre a Umbanda, o primeiro passo na Umbanda, que é um tema muito legal que a gente vai fazer várias entrevistas. Disponível para conversar sempre. E vamos, pelo menos uma entrevista por mês, nós vamos sempre seguir esse raciocínio. E em cima desse raciocínio de falar sobre Umbanda, vamos falar também sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, vamos falar sobre Espiritismo, Catolicismo, Seixunoye, e vamos falar sobre todas as religiões, mas principalmente religiosidade. Sim, que é mais legal. Eu acho que está faltando, gente, sabe o quê? Religiosidade. Esquecer um pouco a religião e trabalhar mais a religiosidade. Pelo menos, a definição de religiosidade que eu conheço é assim: faça o bem, não importa quem. Isso é a definição de religiosidade. O que eu aprendo muito com meus guias, né, dentro desses anos de pai de santo e com filho, é que a gente tenha fé. E essa fé significa acreditar em você, acreditar que você tem esse chakra, essa energia, que é o teu coração, ligado a você, para que aí sim você possa se conectar ao divino. Pronto, acabou. Então, antes de você se conectar ao divino sem fé, não se resolve nada. Um abraço, Você precisa acreditar no teu potencial, na tua energia e sempre tentar fazer o melhor. Né, para qualquer pessoa. E trabalhar para que o outro possa aprender a ter essa energia. Você sabe que eu me sinto, eu estou com 61 anos de idade, mas a sensação que eu tenho é que eu nasci aos 49 anos de idade. É uma sensação muito interessante. Porque de lá para cá, dos meus 49 anos para cá, nesses mais recentes 12 anos,
eu me sinto cada vez mais eu mesmo. É uma coisa, é uma sensação muito agradável, muito gostosa, muito gratificante. E eu consigo ver os problemas do lado de fora. Os meus problemas internos eu estou expulsando, botando para fora, fazendo uma faxina. Mas eu também consigo ver os problemas agora como projetos e do lado de fora. Me incomoda menos, sabia? É porque você toma consciência do eu. Entende? Porque quando você começa a responder por você, sim, fica muito mais fácil você resolver. Sim. Agora, quando muita gente chega no terreiro e fala assim, sabe que eu tenho um problema? Porque minha vizinha tem olho gordo em mim, sim, porque fizeram isso. Até existe isso. Claro. Mas se você não der muita força, isso não pega em você. Sim, é isso que você está falando. Hoje na Umbanda a gente aprende e tenta passar. Olha para você, o que você quer, sim, e como você quer. Sim. E você vai. Aí você tem fé. E aí junto com a fé você vai se conectar aos orixás, às entidades para te darem força. O orixá não vai te fazer nada. É como eu falo, Deus, Zambi, né, pra gente, sim, ele não te dá nada, a não ser a capacidade de escolha de querer. Sim. E a força. Agora, não espere milagre. Você sabe que tem um desenho antigo, tem uns 30 anos ou mais, chamava Os Cavaleiros dos Zodíacos. É muito legal. Cavaleiros do Zodíaco. É muito legal, que mostrava o esforço de cada cavaleiro, que tinha lá o cavaleiro de aço, o cavaleiro de cobre, depois vinham os de bronze. E o esforço de cada cavaleiro, quanto mais eles se esforçavam, mais eles subiam um degrau na evolução. Hoje, para mim, é engraçado, eu vejo que Deus, né, na sua perfeição, o universo já está pronto. Então é assim, você pegando as pistas e exercitando essas pistas, é você que vai subir o degrau da evolução. O universo já está pronto, então é só você ir subindo o degrau. Então vai estudando, vai aprendendo, tentativa e erro, errou, corrige o erro, aprende, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria. Pelo menos essa é a minha visão. A filosofia, né, é que você se torne ser menos do que ter. Olha que legal. Entendeu? Isso é bom. Então a evolução está a partir daí. Olha que Quanto bom. mais você for alguém, sim, e menos desejar ter, sim, e isso é bem legal esclarecer. A Umbanda nunca fala que a gente tem que viver na miséria, claro, na pobreza. De Deus, não, olha, dinheiro é bom, dinheiro é amor. Celular dinheiro moderno, é amor, opa, carro moderno. claro, Agora, claro, eu não posso ter o foco de vida em ter as coisas. Sim. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser prestativo, eu tenho que ser um belo profissional, que essas coisas vêm. Agora, se eu foco em ter, isso vem, mas vai com uma facilidade, porque não dá valor emocional. Sim. E o que a gente percebe hoje é que muitos desses, infelizmente, eu falo isso, muitos dessa juventude estão tão preocupada em ter e não ser, que se afasta da religiosidade. Sim, Quando você conversa com alguns jovens, a pessoa não entende nem o que é ser religioso, de ter religiosidade, não de ter religião. Que a gente tem que separar muito isso. O pessoal está mais preocupado em cumprir tabela do que realmente se entregar. Se entregar. Eu vou falar uma coisa para você. Você fala, não, então Saulo, então tudo bem. Então a sua base é o espiritismo, então você não acende vela. Se eu tenho vontade, eu acendo. Se eu tiver vontade, eu acendo e não me enche meu saco. Eu adoro vela. Você sabe que hoje, adoro. É o que a gente estava em off aqui, falando da questão de sentar na mesma mesa, né? Sim. É lógico que o kardecismo do Zélio, quando ele encontrou, era um kardecismo mais francês. Sim, mas sim. Aí não se aceitava imagem, não se aceitava vela. Hoje, já os centros espíritas, graças a essa evolução espiritual, sim, já permitem que os pretos velhos se manifestem dentro do centro espírita, uns caboclos, até os Exus. E aí a condição da vela torna-se uma conexão para isso. Não só a água, mas isso significa que a gente está se unindo. A evolução vem para isso. Tanto é que as pessoas me perguntam, mas você faz um trabalho de corrente médica, isso não é kardecismo? Eu falei, não, isso é espiritualidade. Eu vou falar uma coisa para você que me foi revelado em uma sessão onde eu estava fazendo um trabalho dentro da espiritualidade. Foi assim, veio as vozes no meu ouvido da linha de Preto Velho, falando, filho, é o seguinte, nós, Preto Velhos, cuidamos de limpeza e organização. Então a gente vem, limpa o local e até a gente cuida de cura quando a gente pode. Exatamente. Aí, depois que a gente fez a limpeza, os teus amigos da outra linha, que seria o Dr. Bezerra de Menezes, vêm para operar. E aí eu me lembro que nesse dia, só de falar contigo, já fico todo arrepiado, porque é verdade.
Nesse dia que eu estava dentro de um trabalho espiritual, a pessoa, o consulente, depois ela me falou, ela sentiu uma limpeza, uma leveza, que ela ficou tonta, que ela sentiu até vontade de vomitar. Falei, preto velho, né? Aquela sensação de chumbo, né? E vem para limpar mesmo. Ela falou assim, e depois eu senti umas coceiras nas minhas costas, como se tivesse alguma coisa costurando. Eu falei assim, olha aí, a linha do Dr. Bezerra de Menezes operando. Fazendo a operação. Eu falei, gente, e tudo bem, então não enche. Deixa o universo te ensinar. Deixa fluir, né? Deixa fluir. Não, eu acho muito louco isso. E outra, tem um pessoalzinho que adora aprontar, adora ficar mentindo, adora criar cenário, adora criar uma mentira. E por incrível que pareça, o universo brinca e me mostra a verdade. Você acredita, meu? Você fala isso, eu falo que é impressionante, meu. Eu não tenho direito de julgar ninguém, mas eu me incomoda muito quando eu vejo alguns lugares que fazem muita firula. Eu chamo de firula. Nessa questão da espiritualidade. Porque eu aprendi que para que o meu terreiro siga trabalhando, eu preciso estar de roupa branca, da mais simples possível. Eu não preciso de muita coisa. Eu preciso de algumas coisas, por exemplo, quando eu estou incorporado ao caboclo, uso o cocar. Por quê? Para que as pessoas que estão lá fora identifiquem que é um índio que está lá, porque elas não estão enxergando. Mas é o mínimo. Agora, eu vejo em algumas casas, por exemplo, o trabalho de Exu. Meu Deus, que é uma coisa fantasiosa, parece. Fica. Usa cartola, capa, roupa, fala, calma, não precisa tudo isso, mano. Porque você tira a essência da Umbanda. Porque como é que você, eu falo assim mesmo, como é que uma pessoa que não tem o que vestir, vai lá de chinelo, camiseta, simples, vai tomar passe com uma pessoa que está com capa, cheia de coisa, cartola, fala, ele vai se sentir, ele não é para se sentir menor. Aquela entidade tinha que estar tranquila para poder valorizar essa pessoa. Não falar, olha, o certo é usar isso aqui. Não. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu arrumei encrenca quando falou isso. Não, mas você não tem ideia do que eu arrumei encrenca dos meus 5, 6, 7 anos de idade para cá. Né? Eu briguei com o padre. Nossa, depois eu te conto o que eu fiz. Coitadinho, até hoje ele deve estar com trauma. Foi assim. Eu estava fazendo um trabalho com um grupo que desenvolve um trabalho na linha xamânica. Então o pessoal consagra a ayahuasca, o que é uma delícia fazer quando você está de bem, né? Você vai lá, mas faz isso dentro de um local que tenha todo o respaldo. Eu me preparei 3 meses para fazer a consagração da medicina e tudo mais. Muito bem. Aí eu fui num outro local, eu fui 1, 2, 3 vezes, eu acho que foi na 3ª ou 4ª vez que eu fui, e tipo assim, a cada 3, 4, 6 meses. Quando eu fui, eu senti que a espiritualidade estava comigo, mas não mais no local. Falei, opa, aqui não tem mais espiritualidade, nunca mais voltei lá. Então eu sinto que muitos terreiros ficam nesses shows de pirotecnia, e aí não tem mais entidade incorporada, é tudo... Ou tem o que a gente chama de egum, né? Os eguns, quiumbas, né? Os zombeteiros, fica tudo uma mentira, fica uma mistificação. Por isso que é muito importante quando você chega num terreiro, você sentir a energia, o que o teu coração vibra. Eu sempre falo, qual é o terreiro legal? É quando você chega e você sente a emoção de estar lá. Agora, se você entrou, não sentiu nada, você está vendo ali umas firulas acontecendo, respeita, sai e vai embora. Mano. Porque a Umbanda, ela não é show, como você fala, ela não é um espetáculo. Eu não abro a minha gira para dar espetáculo. Eu abro a minha gira para receber consulentes que precisam de ajuda. Na simplicidade da lei de Oxalá. Esse é o meu trabalho. Tem um filme chamado, acho que era Fidalgo, era a história de um homem nos Estados Unidos que tinha um cavalo selvagem. Ele acabou participando de uma corrida, não sei se era Fidalgo, eu não esqueci o nome do filme. Era que é cinéfilo. Era um filme que o ator era o Viggo Mortensen, que fez o Aragorn no Senhor dos Anéis. Viggo Mortensen. E ele é um cavaleiro que ele sai dos Estados Unidos para participar de uma corrida num país árabe, para correr no deserto. E ele leva o cavalo lá para ir para correr com ele. E tem uma cena que como ele vem, eu acho que a mãe dele veio da cultura indígena,
ele estava desesperado, ele estava quase morrendo, ele precisava ganhar aquela corrida porque era o dinheiro que ele ia usar para salvar os cavalos na fazenda dele, que todos seriam mortos. E ele no meio do deserto ali, morrendo, com o cavalinho dele ali morrendo do sol, ele começou a rezar e cantando músicas indígenas. E tudo bem, gente, não precisou mais do que isso. Se você está na praia, se você está no mato, se você está na pedra, se você está no terreiro, se você está... Você pode estar no estábulo, se você rezar com fé e com amor... Exatamente. Deus vai te ouvir, cara. A grande importância é essa, é você acreditar na energia. E você pode... A casa de Umbanda, ela tem que ser simples. Sim. Ela tem que transmitir energia, ela não tem que transmitir beleza. É lógico, você tem que cuidar, limpar, essa coisa toda. Claro. Mas quanto menos firula, melhor. É melhor. Não entendeu? Não adianta ter muita firula, se vestir, gastar. Porque isso não é a tradição da Umbanda. A Umbanda não surgiu assim. As pessoas me perguntam. O candomblé, ele custa caro? O candomblé custa caro. E tem que continuar custando caro, porque faz parte da filosofia e teologia deles. Eles foram criados e fazem parte disso. A Umbanda não fez assim. O Zé falou, é simplicidade. Acabou. Entendeu? Então é bem diferente. Então, quando se cobra alguma coisa na Umbanda, você não está sendo realmente umbandista. Fazer um santo custa caro, porque custa das coisas que você compra. Mas você não pode extrapolar nessa questão, entendeu? Não. É isso que eu vejo assim. Infelizmente, em qualquer religião, mas infelizmente na Umbanda também tem esse comércio. Entendeu? A Umbanda não é comércio. A Umbanda não faz trabalho porque você vai gastar dinheiro, você vai gastar energia. Você pode até pedir uma contribuição, falar assim, olha, eu vou investir, sei lá, R$200 em coisas que eu preciso adquirir para poder fazer esse ritual. Tudo bem, mas é uma contribuição, não uma obrigação, pelo amor de Deus. Eu tenho muita característica na minha casa, que é exatamente assim, eu dou a lista para você. Pronto. Eu falo, você precisa comprar 2 copinhos de água. Pronto, acabou. Aonde você quiser. Aonde você quiser. Pronto, acabou. Você só me traz o copo. Acabou. Por quê? Porque você compra onde você quiser, o copo que você quiser. Acabou. Eu não quero nada. Tanto é que eu entendo o que você quer dizer. Eu tenho uma característica, eu tenho 35 anos de Pai de Santo já, e mais uns anos, né? Eu não mexo num centavo de dinheiro, assim, eu peço contribuição, eu peço ajuda, mas é sempre na mão dos meus filhos. Porque eu falo, eu vivo para a Umbanda, eu não vivo da Umbanda. Pronto, matou. Eu vivo da psicologia. Pronto, acabou. Eu cobro a minha consulta de psicólogo, acabou. Mas da Umbanda eu não cobro nada. E eu vivo da contribuição dos patrocinadores. Tenta lá. Vai lá, peguei o gancho. Vamos lá, vamos mais um rápido intervalo, voltamos já com mais Papo Amigo, informação com reflexão. Papo Amigo. Legal isso. Vamos lá, Juan. Estamos aqui batendo papo aqui, gente. Estamos falando sobre Vocês estão lendo o lábio? Estamos falando sobre vários assuntos dentro desse universo maravilhoso que é a Umbanda. Gente, olha, de coração, olha. Você que é católico, seixonoê, espírita, você que é ateu, você que é à toa, você que realmente quer buscar um conhecimento científico, filosófico, intelectual, estude a Umbanda com os olhos do amor. É sério, gente. É verdade. Tem muita gente que mistifica e eu mando a melda. Mando mesmo. Uma vez, gente. Lá vem os causos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei aqui no Papo Amigo, eu vou falar de novo. Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. E foi assim. Eu começo a rir quando eu lembro. Eu tava numa igreja, né, católica, com todo respeito, eu adoro o catolicismo, eu tenho meu braço estendido dentro do catolicismo porque eu sou Saulo Tadeu Apes, né, São Judas Tadeu, e eu também faço parte da Ordem Templária, então os rituais são dentro da igreja católica, que eu adoro, tenho o maior carinho, me dou bem com todo mundo. Mas tinha uns 7, 8 aninhos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu estava numa igreja aqui na região, aqui, né? Não vou dizer aonde especificamente, né? Vai que o padre ainda está vivo, né? Tá vivo. E foi assim. Eu estava olhando a igreja e vi aquelas coisas douradas, brilhosas, né? Enorme igreja. Aí eu falei assim, quando a gente morrer, a gente não vai para o céu? Eu falei assim, vai, filho. Mas então, por que tanto luxo, né? Por que tanto ouro se a gente vai morrer? Por que é tanto cheio de coisa aqui dentro, né?
Aí eu falei assim, ai, você é muito pequenininho, você não entende isso. Ele me deu um tapa na nuca, mas um tapa bem dado. Cara, eu tinha uns 8, 9 aninhos. Foi babuda e o baril pra baixo. Eu xingava ele. Tu não é o meu pai, tu não é minha mãe, tu me encostar a minha mãe, sou filho de não sei o quê. Dentro da igreja, eu gritava. E a minha mãe, ela começou a olhar. Meu pai ria, ele não aguentava, meu pai ria. O padre não sabia nem enfiar a cara. Aí eu saí de lá e fui pra fora rindo, chorando, berrando e as lágrimas saíam e eu bufando. Entrei no carro, a minha mãe ficou muda, calada, meu pai dirigindo, ele ria. Mas ele ria. Eu cheguei em casa, eu nunca me senti tão leve na minha vida. Então é assim, tipo, não me encosta. Não encosta. Então, com todo o respeito, tá? Depois, eu fiquei, acho que um bom tempo, acho que eu nunca mais vi esse padre na minha vida. Mas não faz isso, não dá um tapa na cabeça. Não, porque se você não sabe a resposta, fala, não sei, né? Me deu um tapa na nuca, mas Mas você sabe que... Eu acho que foi todo ali, viu? Você sabe que essa é uma das grandes questões que a Umbanda tem. Pra onde a gente vai quando desencarna, né? E as pessoas, eu falo assim, olha, você vai continuar sendo você e vai ter que trabalhar. Sim. Ah, mas não tem o céu de anjinhos de ar? Falei, primeiro, seria muito chato se fosse assim, né? Você vai continuar vivendo a tua história, vai passar por processos de evolução, de reavaliação espiritual. O livro Nosso Lar mostra, filme também mostra muito isso. E a gente fala que, enquanto o Nosso Lar chama Nosso Lar, a gente chama de Aruanda, que é o mesmo lugar, que é as mesmas colônias espirituais, onde a gente vai entender o tempo que a gente ficou encarnado aqui, né? E vai reavaliar se precisa voltar ou vai continuar dentro da evolução espiritual, se você já alcançou. Eu levo muito a sério isso. Veja, gente, normalmente, o Papo Amigo, a gente faz algumas perguntas e essas perguntas, você vê, eu fiz a primeira, a segunda pergunta, já gerou outras. Então, o que estava dentro do nosso roteiro vai ficar para outras entrevistas. Ó, essa aqui, ó, eu estou mostrando para ele uma foto de um quadro que eu pintei, né, que eu chamo de Cachoeira da Lua. Isso aqui é um quadro que eu pintei há já alguns anos, pintura a óleo. Então, quando as pessoas olham para essa foto, falam assim, Saulo, esse cara é você. E toda vez que alguém fala do mundo de Aruanda, eu me lembro dessa foto aqui, ó, que foi um quadro que eu pintei. E essa imagem já me acompanha há muitos anos. Eu era criança, eu não sabia desenhar. Então eu fui crescendo, e aí quando eu me tornei adulto, aí eu comecei a aprender a desenhar, exercitar o hábito de desenhar, aí eu consegui. E quando eu pintei esse quadro, as pinceladas, a grande maioria das pinceladas, foram pinceladas de primeira mão. Então eu ia pintando, foi acontecendo. Daí eu olhei assim e falei, nossa, até hoje eu tenho essa foto desse quadro. Tá velhinho já o quadro. É uma representação da espiritualidade, pronto, né, bicho? Pra mim, uma representação, Inclusive eu peguei, tirei a foto do quadro, mandei para a Fundação Biblioteca, a Fundação de Belas Artes do Rio de Janeiro, registrei como uma obra de arte minha, para eu ter o direito de continuar pintando, porque vai que alguém olhasse e fizesse um registro e falar, esse é meu, esse é meu. Mas falar, tudo bem, você pode até criar uma marca com isso, mas o papai aqui foi quem a espiritualidade, né? É a luz, a gente sempre fala, a evolução é para que a gente, porque o nosso perispírito, ele é luz. A ideia é que você se ilumine cada dia mais com isso, dentro da evolução, para que você possa alcançar os patamares maiores do plano espiritual, né? Você sabe que uma coisa que eu acho importante também tocar, e é uma das perguntas que eu tinha colocado pode aqui, fazer. Foi assim, ó, quais são, pelo menos eu aprendi que na Umbanda são 7 linhas de orixás, né? Então, quais são as 7 linhas de orixás que a Umbanda trabalha? E pelo que eu me lembro, cada linha você tem lá uma representação do sagrado masculino e o sagrado feminino. Então, tecnicamente, seriam 14 orixás. Estou certo ou estou errado? É esse o conceito ou estou errado? Não, como é que é? O sagrado feminino e masculino representa assim. A gente tem a força de Oxalá. Eu vou falar dos 7 básicos. Depois, 7, tá. Oxalá representa a luminosidade, a luz, aquela que vem abrir os caminhos. Oxalá. Depois, você vai fazer uma pirâmide. Então, você tem os 3 orixás que representam a força masculina, que é
Oxóssi, Oxóssi, que representa a energia das matas, da semente, da comida. Então, se você está fazendo tem alguma necessidade de buscar alimento, está com dificuldade, Oxóssi te ajuda. Que energia maravilha, da que mata, maravilha, da semente. Que maravilha. Você tem o meu pai Ogum, que é quando você vai enfrentar, é o guerreiro. Patacori Ogum é aquele que você faz. É quando eu ia te chamar, agora eu posso falar. Pai eu Eduardo... de Eduardo, toda vez que eu chamo ele de Eduardo, eu quase falo assim, o pai Ogum, quase. Meu pai Eduardo de Ogum, pode chamar. Eu falo assim, o pai Ogum, quase. Então você tem Ogum, que é o fogo, o ferro, o guerreiro, que vai lá das batalhas, essa coisa toda. Sim. Depois você tem Xangô. Dos metais, dos minérios, das pedras, que é a justiça. Sim, Esse você abre os 3 masculinos. Os 3 femininos são Yansan, que é o vento, né, as pequenas e grandes ventanias e ventarolas, que representam essa mudança. Você tem a grande mãe Iemanjá, né, que é a energia do mar, é essa energia da força da onda, da renovação. E você tem Oxum, que é a maternidade, aquela que vai lavando, né, Oxum, né? E no Rio, Oxum é maternidade, é o ouro, o brilho. Toda vez que eu ouço essa música eu me emociono. Então a gente tem esses 7 baixos, mas a gente trabalha com mais orixás. A gente trabalha com o Mulu, a Maluaê, que é a saúde e a doença, Nanã, que é a que leva para outra vida. E também a gente tem o orixá Exu. O orixá Exu é diferente do Exu que você conversa no terreiro. Esse orixá Exu, ele aparece na cultura da Umbanda recentemente. Sempre existiu, mas ele era confundido com João Caveira, com o Tranca-Rua. Esses não são orixás, são capangueiros. O orixá Exu é maior, está no patamar de Ogum, Iemanjá, você está nessa força. Entende? Que beleza, viu? Então você tem. E depois você tem o que eu chamo de adjetivos para esses orixás. Então, por exemplo, Ogum. Você tem Ogum Megê, Ogum Rompe-Mata, são adjetivos, são forças, mas a Ogum é a força. Então são 8, 9 orixás básicos. É tão bonito isso, gente. Que a gente depois... Fica emocionado, fica, eu gosto disso, as pessoas entendem. E outra, eu sou de peixe, esse pisciano chora toda hora. Chora toda hora. Agora eu tô aqui chorando por dentro, aqui, senão eu não posso me manifestar. Então assim, e hoje em dia, as pessoas confundem muito, principalmente com essa questão do orixá Exu. Orixá Exu existe, mas ele não. As pessoas têm que entender que orixá não fala. Olha que maravilha. Orixá tem uma intensidade de energia que ele vem manifestar e vem para dar o passo. Orixá não fala, porque ele estouraria as cordas vocais do médium. Pela vibração. Então muita gente fala assim: eu conversei com o orixá no terreiro. Não, você não conversou, você conversou com alguém, um caboclo, um preto velho que representa isso. Mas conversar com o orixá não. Até porque ele não tem ele não é para isso. Não tem essa necessidade. Ele não fala. Você vai falar com o caboclo. Aí eu conversei com o Oxóssi. Você com o caboclo que podia estar na linha de Oxóssi. Mas não é Oxóssi. Entende? Então as pessoas têm que aprender a entender que é a diferença. Então E o filho de Ogum, ele vem com uma força. Xangô vem algumas manifestações. Mas você no começo estava falando de mistificação. Eu acho muito engraçado isso, porque as pessoas acham que todo orixá tem que vir igual. Não, ele tem uma característica parecida. Mas o movimento é de cada médium. Para você ter uma ideia, em uma das minhas manifestações, em uma das minhas sessões, para você ter uma ideia, eu me lembro que eu vi, dentro de um processo mediúnico, eu vi entidades da linha de Preto Velhos, homens e mulheres altos, de 2, 3 metros de alturas, extremamente atléticos, magros e com expressões bem joviais, Eu vi essa manifestação e eles mesmos falavam que eles tinham uma força muito poderosa ali próximo da América Central, ali próximo do Haiti, né? Cuba, ali. Então, eu falei, e tudo bem, é o cérebro trazendo essas informações, falei, que legal. Então, amigão, de boa, você tem que entender, vai aprendendo. Por exemplo, os pretos velhos. Você tem que entender que eram negros
que foram trabalhados na chicotagem, mas na lavoura. Sim. Então eles eram atletas. Sim, opa. Eles não eram aqueles fortes. Você pensa, eu vou pensar no Preto Velho, ele é fraquinho. Não. Caramba. Desculpe o termo, mas era um negão forte. Brinca. Não é? Então você fala assim, mas ele é um velhinho. Ô Vini, falta 30 segundos para terminar o Papo Amigo, você não me fala. Tô brincando. A gente tá falando só de Preto Velho. Ó, tá na cara que você vai voltar. Com certeza. Sabe? E gente, os invejosos que morram de inveja, porque daqui para frente a gente vai fazer o trabalho do Papo Amigo, sim, e vamos falar sobre espiritualidade, sim, aqui. E sempre que possível falar sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo e tudo, tá bom? É isso aí. Tudo mais, tá bom? Eu deixo encerrando, deixo meu axé. O saravá para todo mundo. E que o meu pai Oxalá proteja todo mundo, ilumine. Meu pai algum abra os caminhos. E minha irmã já abra. Com certeza. E até o próximo Papo Amigo. Informação, convicção. Tchau. 5, 4.